Um homem bilionário flagra a empregada com sua filha nos ombros enquanto lava roupa. Ele explode de raiva e a humilha na frente de todos. Mas o que aconteceu depois fez ele cair de joelhos e implorar perdão. Essa história vai te deixar sem palavras. Fernando Tavares era daqueles homens que todo mundo inveja, dono de uma das maiores incorporadoras do Brasil, cobertura triplex nos Jardins em São Paulo, helicóptero particular, carros que custam mais que casas inteiras. Mas tinha um buraco no peito que nenhum dinheiro do mundo conseguia fechar. 2 anos atrás, sua esposa Marina morreu num acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Foi tão repentino que nem deu tempo de se despedir. E desde aquele dia, a filha dele, Sofia, de apenas 3 anos, simplesmente parou de falar. Não era birra. Não era falta de vontade. Era como se a voz dela tivesse morrido junto com a mãe. Fernando tentou de tudo. Os melhores neuropsicólogos infantis de São Paulo, terapeutas em Boston, até uma especialista em trauma que veio de Londres. Gastou fortunas. Nada. Sofia continuava em silêncio, olhando o mundo com aqueles olhinhos apagados, como se carregasse um peso que nem ela mesma entendia. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. E Fernando? Fernando se afogava no trabalho, porque ficar em casa era olhar para aquele silêncio e lembrar que tinha falhado como pai. Que todo o seu dinheiro não salvou a esposa nem a filha. Numa terça-feira de setembro, Fernando voltou de uma reunião em Campinas mais cedo que o previsto. Um dos sócios tinha cancelado de última hora e ele decidiu ir para casa descansar. Quando entrou na mansão, ouviu barulho vindo da lavanderia. Achou estranho. Subiu até o 2º andar, onde ficava a área de serviço, e o que viu o fez explodir de raiva. A empregada nova, aquela moça que a governanta tinha contratado há 2 semanas, estava lavando roupa com Sofia sentada nos ombros dela, rindo e batendo palmas. "O que você está fazendo?" Fernando gritou, avançando como um louco. A moça, Júlia, se assustou tanto que quase deixou Sofia cair. Segurou firme, tirou a menina dos ombros com cuidado e a colocou no chão. "Senhor, A gente só estava brincando, Brincando?" Fernando estava vermelho. "Você está lavando roupa com minha filha pendurada em você? E se ela cai? E se machuca? Você é louca?" Júlia ficou branca, tremendo. "Senhor, eu juro que ela estava segura. Eu nunca deixaria ela cair. Você não tem que fazer nada com minha filha. Você foi contratada para limpar, não para brincar. Você é empregada, não é babá." Sofia começou a chorar baixinho, assustada com os gritos do pai. Júlia se ajoelhou na frente da menina, querendo acalmá-la, mas Fernando a puxou pelo braço. "Não encosta nela!" Dona Beatriz, a governanta que trabalhava na casa havia 15 anos, apareceu correndo. "Senhor Fernando, o que aconteceu?" "Essa moça estava com a Sofia nos ombros dela." "Nos ombros? Lavando roupa? Isso é negligência." Dona Beatriz olhou para Júlia com uma cara de decepção. "Júlia, vai para o seu quarto. Eu resolvo isso." Júlia saiu, chorando, com Sofia ainda esticando os bracinhos para ela. Fernando pegou a filha no colo, mas ela empurrou o peito dele, virando o rosto. Ele sentiu uma dor no peito, mas ignorou. "Dona Beatriz, essa menina não serve. Demite ela hoje." "Sim, senhor." E Fernando foi embora para o escritório, achando que tinha feito o certo. Mas Sofia não comeu nada no jantar. Não quis brincar e voltou a ficar trancada no silêncio. Nos dias seguintes, Sofia piorou. Voltou a ter pesadelos toda noite. Acordava gritando, suada, pedindo pela mãe. E durante o dia, ficava sentada no chão da lavanderia, olhando para a porta, esperando por Júlia. Fernando tentou de tudo. Comprou brinquedos novos, chamou palhaços, levou no zoológico. Nada. Sofia só olhava para o nada. Dona Beatriz, com pena, veio conversar com ele numa tarde. "Senhor, com todo respeito, eu acho que o senhor errou." Fernando ergueu os olhos, surpreso. "Como assim?" A Júlia não estava sendo irresponsável. Ela estava fazendo a menina sorrir. "Pela primeira vez em 2 anos, eu vi a Sofia feliz. E o senhor acabou com isso. Ela podia ter caído, mas não caiu, porque a Júlia segurava ela com cuidado." "Eu vi, senhor. Eu vi a Sofia falando." Fernando congelou. "O quê?" A Sofia falou. Pediu para subir nos ombros da Júlia. Disse, "Quero ver lá de cima." Foram as primeiras palavras dela em 2 anos.
E o Senhor chegou gritando e destruiu tudo. Fernando sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Por que você não me contou isso antes? Porque o Senhor não quis escutar. Dona Beatriz saiu, deixando Fernando sozinho com o peso da culpa. Ele correu até o quarto de empregada. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Abriu, vazio, Júlia tinha ido embora. Fernando procurou por Júlia como um louco. Ligou para a agência de emprego que a tinha indicado. Ligou para Dona Beatriz 1000 vezes pedindo informações. Mas ninguém sabia onde ela morava. Ela tinha dado um endereço falso no cadastro. Sofia entrou em depressão. Parou de comer direito. Só ficava sentada no chão da lavanderia, segurando uma boneca de pano que Júlia tinha feito para ela. Fernando, desesperado, contratou um detetive particular. Levou 3 semanas, mas encontraram. Júlia morava numa ocupação em Guarulhos, num prédio inacabado, com 2 irmãos pequenos. Fernando pegou o carro e foi até lá naquela mesma noite. Subiu 5 lances de escada sem elevador, respirando com dificuldade. Ele que tinha academia particular em casa e não usava. Bateu na porta. Uma menina de uns 8 anos abriu, com um vestido remendado e olhos desconfiados. "Quem é o senhor?" Eu preciso falar com a Júlia." A menina gritou para dentro. "Ju, tem um homem aqui." Júlia apareceu. Quando viu Fernando, a expressão dela endureceu. "O que o senhor quer?" Fernando travou. "Eu vim te pedir perdão." Júlia cruzou os braços. "Ah, é? E acha que isso resolve?" "Não, eu sei que não resolve, mas eu preciso tentar. A Sofia, ela não tá bem. Ela piorou. Ela voltou pro silêncio. Ela não come. Só fica esperando por você." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. "E o senhor acha que eu vou voltar? Depois de ser humilhada na frente de todo mundo? Depois de ser chamada de irresponsável quando tudo que eu fiz foi cuidar dela com amor? Eu sei, eu fui um idiota, um babaca. Fernando engasgou. "Eu tava com medo. Medo de quê? De perder ela também. De alguém machucar ela. De não conseguir proteger ela como não protegia a Marina." Júlia soltou um suspiro longo. "O senhor não protege ninguém quando afasta quem ama. O senhor só empurra." Fernando abaixou a cabeça. "Você pode pelo menos ver ela? Uma vez? Só para ela saber que você tá bem?" Júlia hesitou. "Tá bom, mas só isso." Júlia foi até a mansão no dia seguinte. Dona Beatriz abriu a porta emocionada. "Graças a Deus, menina." Sofia estava sentada no chão da lavanderia, como sempre. Quando viu Júlia, ficou paralisada. Júlia se ajoelhou. "Oi, Sofia." Sofia começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Correu e se jogou nos braços de Júlia com tanta força que quase a derrubou. Tia Ju voltou." Ela soluçava. Fernando, que observava escondido atrás da porta, desabou. Sentou no chão do corredor e chorou como não chorava desde o enterro de Marina, porque ele finalmente entendeu. Júlia não era uma ameaça. Júlia era a resposta que ele estava procurando há 2 anos. Depois que Sofia adormeceu no colo de Júlia, Fernando a chamou para conversar no escritório. "Júlia, eu quero que você volte." "Não, por favor. Eu vou te pagar o triplo, quádruplo, o que você quiser." "Eu não quero dinheiro, senhor. Eu quero respeito." Fernando ficou em silêncio. "Eu te respeito." "Não, o senhor me humilhou. O senhor me tratou como lixo. E só voltou atrás quando viu que precisava de mim. Isso não é respeito. Isso é conveniência." Fernando engoliu em seco. "Você tem razão, mas eu posso mudar." "Deixa eu provar." Júlia suspirou. "Tá bom? Eu volto, mas com condições." "Quais?" "Primeira, eu não sou empregada. Eu sou babá e educadora da Sofia. Se o senhor me contratar, eu cuido dela do meu jeito. Com amor, com brincadeiras, com liberdade. Se o senhor não confia no meu jeito, não me contrata." Fernando acenou. "Segunda, eu preciso terminar minha faculdade de pedagogia. Eu tranquei quando meu pai morreu. Se o senhor quer que eu fique, você paga meus estudos. E quando eu me formar, você me trata como professora, não como empregada que virou projeto de caridade." Fechado. Terceira, eu tenho 2 irmãos, o Rafael de 12 e a Amanda de 8. Eles estudam em escola pública sucateada. Se o senhor quer me ajudar de verdade, coloca eles numa escola boa também." Fernando sorriu. "Pode deixar." Júlia estendeu a mão. "Então a gente tem um acordo." Fernando apertou a mão dela, emocionado. "Obrigado. De verdade." No dia seguinte, Fernando reuniu todos os funcionários da mansão na sala de estar. Júlia estava lá,
Sem entender o que estava acontecendo, Fernando respirou fundo. Eu chamei todo mundo aqui porque eu preciso pedir desculpas. Publicamente, ele olhou para Júlia. Júlia, eu te humilhei. Gritei com você na frente de todo mundo. Te tratei como se você não valesse nada. E eu estava errado, completamente errado. Você não estava sendo irresponsável. Você estava devolvendo a vida para minha filha. Eu, por medo, por orgulho, por burrice, destruí isso. Me perdoa. Júlia ficou vermelha, sem saber o que dizer. Senhor, não precisava disso. Precisava sim. Porque se eu errei na frente de todo mundo, eu peço perdão na frente de todo mundo também. E ele se ajoelhou na frente dela. Júlia se assustou. Senhor, levanta, por favor. Mas Fernando não se levantou. Só estendeu a mão. Você aceita meu pedido de desculpas? Júlia, emocionada, pegou a mão dele. Aceito. Fernando se levantou, abraçou Júlia e chorou no ombro dela. Dona Beatriz, ao fundo, enxugava as lágrimas. Júlia voltou a cuidar de Sofia, mas agora com liberdade total. E Sofia floresceu, voltou a falar sem medo. Ria alto, pulava, brincava, cantava. Fernando, que antes mal ficava em casa, começou a voltar mais cedo do trabalho só para assistir as duas brincando. Uma tarde, Júlia chamou Sofia para o quintal. Vamos plantar rosas, Sofia? Por que, tia Ju? Porque cada rosa pode ter um nome de um sentimento bom. E a gente vai dar nomes para todas. Amor, paciência, coragem, esperança. Sofia adorou a ideia. E a gente pode plantar uma para a mamãe? Júlia sorriu com lágrimas nos olhos. Claro, meu amor. E elas plantaram. Fernando observava da janela do escritório, emocionado. Aquela rosa levou o nome de Marina. E ao lado dela, Júlia plantou outra, em segredo, com o nome de Recomeço. Um ano depois, Sofia pegou uma pneumonia forte. Febre de 40 graus, delirando, tossi com falta de ar, chamando pela mãe no meio da madrugada. Fernando e Júlia passaram a noite inteira ao lado dela no hospital, revezando compressas frias, segurando a mãozinha dela, rezando baixinho. De madrugada, Júlia adormeceu sentada na poltrona, exausta, com a cabeça apoiada na beirada da cama. Quando Sofia acordou, com a febre finalmente baixando, olhou para Júlia dormindo e depois para o pai. Pai, sim, filha. Fernando segurou a mão dela, aliviado. A tia Ju é igual à mamãe. Ela cuida igual. Ama igual, mas dói menos lembrar da mamãe quando ela tá perto. Fernando sentiu o peito apertar. Por que dói menos, meu amor? Porque a mamãe foi pro céu. Mas a tia Ju ficou aqui. E ela cuida da gente do jeito que a mamãe cuidava. E foi naquele momento, às 4 da manhã, num quarto de hospital com cheiro de álcool e remédio, que Fernando finalmente entendeu. Amar de novo não era trair Marina. Era honrar tudo que ela ensinou. Era continuar vivendo do jeito que ela gostaria que ele vivesse. 3 anos depois, Júlia se formou em pedagogia com honras. Rafael e Amanda cresceram estudando em boa escola, saudáveis, felizes. Júlia conseguiu alugar uma casa simples, mas digna, num bairro seguro. Fernando vendeu parte da incorporadora e abriu uma fundação educacional voltada para crianças carentes, usando os métodos pedagógicos que Júlia criava. No dia da inauguração da fundação, depois que todos os convidados foram embora, Fernando chamou Júlia para o Jardim das Rosas. Júlia, eu preciso te falar uma coisa. Fala, Fernando respirou fundo. Eu te amo. Júlia ficou paralisada. Senhor, Fernando. Me chama de Fernando. Fernando. Você não pode falar isso. Por quê? Porque eu sou sua funcionária. Porque eu cuido da sua filha. Porque você acha que eu tô confundindo gratidão com amor? Júlia abaixou os olhos. Não é. Não, eu sei a diferença. E eu te amo. Te amo desde o dia que te vi cantando com a Sofia nos ombros. Te amo desde o dia que você voltou mesmo, depois de eu ter te humilhado. Te amo porque você ensinou minha filha a viver de novo. E me ensinou também. Júlia começou a chorar. Fernando, eu também te amo. Mas eu tenho medo. De quê? De estragar tudo. De você se arrepender. De a Sofia sofrer se a gente não der certo. Fernando segurou o rosto dela com as 2 mãos. A gente vai dar certo. Porque eu não vou mais cometer o erro de te afastar. Nunca mais. E ele a beijou, ali, no meio do Jardim das Rosas, com o sol se pondo e o vento balançando as pétalas. Fernando e Júlia finalmente se permitiram ser felizes. Sofia, agora com 11 anos, guiava um grupo de crianças pelo jardim da fundação.
No colo, um bebê dormia, seu irmãozinho Miguel, de 6 meses. Aqui é onde a gente planta rosas com nomes de sentimentos, ela explicava orgulhosa. Cada rosa é para alguma coisa boa que a gente quer que cresça dentro da gente. Minha mãe, Marina, ensinou isso para o meu pai. E minha mãe, Júlia, ensinou para todo mundo. Uma das crianças perguntou: "Você tem 2 mães?" Sofia sorriu, segurando o irmãozinho com carinho. "Tenho. A primeira me deu a vida. A segunda me ensinou a viver." De longe, Fernando e Júlia observavam. Ele com o braço em volta dela, ela com a cabeça apoiada no ombro dele. Dona Beatriz, agora aposentada, mas presente na inauguração, se aproximou. "Sabe, senhor Fernando, eu ainda lembro do dia que o senhor gritou com a Júlia. Eu pensei, esse homem vai se arrepender pelo resto da vida." Fernando sorriu. "E eu me arrependi, mas aprendi." Dona Beatriz deu um tapinha no ombro dele. "O homem sábio não é o que nunca erra, é o que tem coragem de consertar o erro." E no vento, as rosas balançavam, carregando o perfume de todas as histórias de cura que nasceram ali. A rosa branca, com a plaquinha para Marina: "O amor verdadeiro nunca morre, só muda de forma." Estava florida, forte, viva, e ao lado dela outra rosa, vermelha e vibrante, com o nome Júlia, a mulher que ensinou um homem a amar de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E nos comentários, conta pra gente de que cidade você é, o que achou dessa história e o que você faria. Queremos conhecer sua opinião. E tenha uma semana abençoada.